Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu não vou botar a minha mão no fogo por essa afirmação aí. Se vocês quiserem acreditar, é por sua conta e risco. Mas, contudo, porém, entretanto, esse podcast não é a casa da mãe Joana. Então, se você escolheu no seu agregador achando que era um podcast que ia ter fofoca, barraco ou a vida das celebridades, então eu vou ter que começar esse episódio citando esse grande pensador contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Falando um pouquinho mais sério agora, o Quem Você Pensa Que É tem como proposta tentar entender a construção da nossa personalidade. Essa é uma dúvida que me segue há muito tempo. Por que você é assim, desse jeitinho que você é? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual é a base em que está alicerçada as suas opiniões? Mais importante que isso, nesses tempos de internet, por que você segue o influencer A, B, C e odeia o influencer X, Y, Z? Nessa jornada, eu percebi que às vezes as bases das minhas opiniões não eram boas o suficiente. E que em alguns casos seria necessário trocar, e que não existe nenhum problema em mudar de opinião. Por isso que eu troco ideia constantemente aqui, onde eu posso conhecer novas bases e novas opiniões. Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Fala aí, pessoas! Hoje está acontecendo um evento canônico aqui no Quem Você Pensa Que É podcast, porque é a primeira vez que uma convidada retorna para um segundo episódio. Nós estamos na casa dos 30 episódios mais ou menos, demorou um pouquinho, né? Mas temos o prazer de receber uma convidada que já esteve aqui com a gente, trocando uma ideia, né? E hoje a gente tem um desafio aí que surgiu dessa minha cabeça TDAH, né? Estive pensando já faz um tempinho em trocar ideia com pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer vários lugares diferentes, né? Vários países, no caso, e tal, né? Eu acho que a ideia em si, ela se aplica até, não precisava nem ser necessariamente países, acho, porque é um negócio que eu creio que muda em todo lugar, né? Mas, assim, eu acho que é mais interessante quando a gente olha pelo ângulo de países diferentes, né? A proposta do Quem Você Pensa Que é uma proposta de entender personalidade, né? De entender o que faz a gente ser do jeito que a gente é. E aí, essa ideia que eu tive, que estou aqui enrolando para falar para vocês, tem a ver com esse lance de perceber a personalidade de pessoas em outras culturas, sabe? E aí eu queria pegar, em específico, naquele ângulo de coisas que a gente consegue comparar com a nossa própria, sabe? Coisas de costume e até comportamento também, que dá para você saber olhar assim e comparar com o seu,
e com pessoas que você convive também e tal. Eu tenho a consciência que eu não tô inventando a roda aqui nesse episódio, porque eu me lembro já de um bom tempo atrás um programa que eu, se não me engano, passava na Globo, que chamava Brasileiros pelo Mundo, que é basicamente essa ideia que eu quero trocar aqui hoje, que é um brasileiro em outro país comparando comportamentos e tal, né? Mas, assim, eu acho que cabe muito essa ideia aqui no nosso espaço de conversas, que é o Quem Você Pensa Que É podcast. E eu acho que a melhor pessoa para trocar essa ideia é uma pessoa que tá viajando para tudo quanto é canto, né? Não tem outra que teria, eu acho que essa expertise aí, a não ser a Wonder Vani. Fala um oi pro pessoal aí, Vani. Vamos trocar essa ideia? Fala, galera! Obrigada, Ricardo, por me convidar novamente aí para retornar e trocar uma ideia. E eu acho até que faz totalmente sentido me chamar de novo, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso com ninguém, assim, especificadamente, mas eu já li a respeito. Porque o seu podcast é sobre personalidade. E você morando em outro país, né, porque já vai fazer 9 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, você tá completamente desconectada de tudo que você conhecia, né? Porque praticamente eu posso dizer que eu passei metade assim, da minha fase adulta aqui nos Estados Unidos. Então, eu aprendi a ser uma adulta funcional aqui, praticamente, porque no Brasil, né, tava ainda estudando, fazendo faculdade, então não tive muito tempo de desenvolver essa parte aí. E eu sinto que eu tenho uma personalidade, uma dupla personalidade. Tipo, é eu, só que uma versão diferente, porque não é. Eu aqui é uma coisa, eu no Brasil é outra, totalmente diferente. E aí é interessante, porque eu sempre quis trocar essa ideia e, tipo, desabafar, né? Porque isso é um desabafo, na verdade, né? Então, eu vou falar como eu me sinto. Eu acho que os assuntos que a gente vai falar aqui vai encaixar perfeito com o teu podcast. Eu poderia ter um assunto melhor. Pode crer. Na verdade, você falando agora, Vani, eu me dei conta que a gente tem um duplo desafio aqui, né? Porque, como eu disse, eu queria abordar essa sua expertise viajando por todos os lugares que você já viajou e o quanto você conseguiu absorver, né, dos comportamentos que você vê nessas viagens. Mas tem também isso que você citou, que é a vida nos Estados Unidos, né? 9 anos e tal, né? Quando você tinha vindo aqui pro Brasil da última vez, que eu tinha tentado ver se a gente conseguia falar lá naquele podcast do meu amigo, eu tava pensando porque lá tipo, ele tem uma pegada, às vezes, de ir para um lado mais político, mais social, às vezes, né? E eu já tava na ideia de tentar trocar uma ideia sobre coisas que a gente romantiza aqui no Brasil, sabe? Tipo, pensa que, nossa, lá nos Estados Unidos funciona, porque é assim, assado, e você olhando de perto o comportamento, você consegue dizer que é ilusão, sabe? Sim, não, tem muita coisa que o pessoal romantiza demais aqui. É diferente, obviamente, é muito diferente do Brasil. Mas não quer dizer que é melhor, não quer dizer que é superior, porque é só propaganda, a maior parte das coisas que as pessoas ouvem. E tem coisas que parece que é teoria da conspiração, mas que na realidade realmente como que os estadunidenses são aqui. Então, tudo que é muito exagerado é real, que o pessoal fala, e muitas coisas que parece que, tipo assim, é muito simples, tipo, não é tão simples assim quanto você acha que é. Então, é uma doideira, principalmente aqui nos Estados Unidos. Acho que ir pra Europa, a Europa assim, é uma coisa que é mais cultural, é muito rica em história. Eu não sei que os Estados Unidos não tenha, mas lá é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo, e a questão cultural deles é completamente diferente daqui também. A forma como eles veem o mundo aqui é completamente diferente e também depende de onde você tá, né, lá na Europa. Tem um pessoal que é mais conservador, assim, mais pro lado, assim, pesado, tipo, facho mesmo, pro pessoal mais socialista, sabe? Então, depende muito de onde você tá.
Mas tem essa diferença gritante, assim. Aqui nos Estados Unidos, a sensação que eu tenho é que eu tô sempre desconectada da realidade deles aqui. Tipo, e eles estão desconectados da realidade do resto do mundo. Então, é meio distópico, sabe? Parece que você tá num filme, assim, andando nas ruas. Porque às vezes eu não sinto assim que tipo, é real. Até hoje eu não sinto que eu tô aqui ainda. Parece que é uma viagem muito doida que eu ainda tô aqui, sabe, digerindo tudo. E que em algum momento eu vou embora. Que é uma vontade minha, é um negócio que eu fico com o pensamento aqui atrás, assim, na minha cabeça, assim, que é que eu vou embora em algum momento, que eu não vou viver o resto da minha vida aqui. É só uma questão de tempo. Então. Pode crer. Enfim, é muita coisa, muito papo. O que você tem curiosidade de saber? Não, demorou, vamos sim. Em primeiro eu queria já puxar essa ideia que você falou sobre, não sobre a sua desconexão, mas sobre a desconexão do americano. Que é uma coisa que, assim, faz um tempo que eu vejo na internet, assim, geralmente algum debate, tinha bastante no Twitter antes, né, mas a gente sempre encontra algum debate falando que o americano é, tipo, meio burrão mesmo, sabe? Porque parece que a gente é o centro do mundo e o resto é ignorância. Eu não sei o que acontece, eu não sei de nada de geografia, eu não sei de nada de história que não seja daqui. Tem esse rolê mesmo, assim? Você consegue perceber? Sim, todas as experiências que eu vou compartilhar aqui, a maioria delas assim, pessoais, né? Então, eu conheci muita gente aqui. As minhas relações foram todas curtas, né? E a maioria das minhas relações foram com homens. Então, homens, assim, no sentido romântico. Eu saí muito mesmo, saí muito com a americana aqui, demais. Então, eu acho que eu tenho dados o suficientes para poder chegar a uma conclusão. E aí, eu também faço parte de grupos de brasileiras, principalmente, né, mulheres, que compartilham experiências. Então, eu tô sempre lendo ali no Facebook, tem fóruns também em outros sites. Não só brasileiro também, tem pessoas que falam espanhol, que estão misturadas nos grupos lá de pessoal latino. Porque é assim que eu me sinto um pouco menos desconectada da realidade, né? De ver que outras pessoas estão vivendo a mesma coisa que eu. Então, nem todo brasileiro que vem pra cá é politizado, por assim dizer, né? Tem muita gente que tá cagando pra isso. Porque se fosse politizado mesmo, a gente não tinha escolhido vir pra cá. Eu não escolhi vir pra cá. Eu vim pra cá cair de paraquedas, né? Vim pra cá passar um tempo, porque eu gosto muito da cena musical daqui. Então, pra vir pra cá pra show, nossa, perfeito, maravilhoso. Um dos melhores lugares pra ir. Mas de resto, nunca foi um lugar assim que nossa, caraca, eu aspiro em morar nos Estados Unidos, porque é o melhor modelo econômico-político que tem do planeta. Nossa, a cultura deles é melhor. Nunca foi. Eu acabei sendo pedido em casamento no meio de uma viagem de 6 meses que eu tava fazendo aqui. Então, Eita. A maioria das pessoas que escolhem realmente a dedo, não, eu vou para os Estados Unidos, é meu sonho ir para os Estados Unidos. As pessoas estão cagando pra nada, entendeu? Elas não sabem nada, tipo, historicamente falando, politicamente falando, e, tipo, não culpo elas, porque não é algo que nem pra gente no Brasil é tão explícito assim, não é ensinado pra gente, assim, nas escolas. Se tem, vamos jogar a lista aí de onde essas escolas, que ela deve ter um ensino muito bom. A minha não tinha, então eu não sabia as atrocidades que os Estados Unidos já tinha feito no passado, entendeu? Fui aprender melhor sobre a ditadura também brasileira e o quanto que os Estados Unidos estavam envolvidos nisso depois que eu saí da escola, entendeu? Que eu fui atrás de estudar os meus próprios interesses, né? Quando eu vim pra cá, eu tinha uma noção, sabe? Mas eu só vinha pra cá mesmo pra música mesmo, pra ver show que eu vinha pra cá. Era a única intenção. Até tinha vontade, curiosidade de conhecer outros países, outras áreas aqui e tal. Mas eu tinha muita vontade de viajar pra Europa mesmo, porque lá é que eu entendia, conhecia mais, tinha mais curiosidade e tinha interesse maior de visitar, né? Aí calhou que eu vim parar aqui. Então eu tô aqui. Então, assim, comparado com o Brasil, minha vida melhorou aqui por conta das oportunidades de trabalho que eu tenho. Peraí, voltando ao começo da conversa, que eu quero a pergunta mesmo. Eu perguntei se você consegue perceber essa ideia que a gente tem aqui, que o americano é meio desconectado do resto do mundo e acaba sendo meio burrão. Sim, quando você vai conversar com o pessoal normalmente, por exemplo, antes eu não ligava muito pra isso. Depois que eu comecei a notar a falta de intelecto mesmo, sabe? Sobre saber o que tá acontecendo com o resto do mundo, sabe? Aonde tá indo a grana do seu imposto, sabe? Você vota, você sabe quem as pessoas, como funciona a política do seu próprio país. Nem daqui o pessoal sabe como funciona. A maioria não sabe nem explicar como que funciona o colégio eleitoral. Pô,
sou um exemplo bem básico, assim, sabe? O pessoal não sabe nem... Nisso eu não posso nem xingar ou zoar eles, porque também no Brasil era foda. Agora eu sei que tá mais fácil, que é você declarar teu imposto, né? Ninguém sabe. Isso aí. Enfim, imagina saber quantos continentes. O pessoal, eu já namorei um cara que não sabia nem onde que ficava o Brasil, assim, sabe, apontando no mapa, sabe, mental, tipo, o Brasil tá onde? Abaixo, tá à esquerda, tá à direita, onde que tá no mapa? Desenha, não sabe. Não sabe o nome de verdade, coisas básicas, assim, o pessoal não sabe. É sempre assim, eu aprendi isso na escola, mas eu não lembro. Aí eu, tá bom. O pessoal tem acesso, tipo, por exemplo, eu vejo eles fazendo trocentas aulas. Ela de espanhol, grego, latim, que não sei o quê. Aí quando eu vou ver, o pessoal não sabe nada, absolutamente nada. E eu falei, eu estudei na escola pública de Osasco, podreira, não aprendi nada, e eu tenho um pouco mais de noção das coisas do que a média, assim, dos americanos que eu conheci. Aí, conversando com outras, né, eu conheci poucas mulheres também, e pessoas que são mais politizadas e tal, e que veem as coisas com mais clareza. Porque a maioria das pessoas vem pra cá realmente com a intenção, tipo assim, eu vou fazer dinheiro, e dinheiro que importa, e é isso, é a vida, eu quero comprar minhas tranqueiras. E eu não culpo também as pessoas, né? Beleza, melhorou de vida, e eu acho que isso aqui conta, né? A nossa ideia é sempre progredir na vida e ter uma vida melhor, mas é completamente assim, desconectada, não tem noção, não tem consciência. E aí é o pessoal que vem pra cá, quando finalmente pega a cidadania, é votar em quê? É votar no Trump. É o que eu vejo. O brasileiro que vem pra cá meio que vira a média do americano estúpido. Tipo, fica a mesma coisa, fica compatível. Mas aí tem a ver com essa ideia que eu falei no começo, que é o cara que, quando ele tava aqui, ele já tava romantizando os Estados Unidos, já vai com a ideia assim, de patriotismo americano. Não, porque é o melhor país de primeiro mundo, é potência mundial, enfim. E aí, de uma ou outra, ou essa pessoa ela vai conseguir dar os pulos dela, né? Geralmente casa, ou já tem algum esquema, e aí consegue um trabalho que faz muito dinheiro, tem gente vir pra cá e consegue mesmo fazer dinheiro pra caramba, consegue dar um jeito. Mas o mesmo jeito que essa pessoa daria aqui, que é muito mais difícil que em outro idioma, ela também poderia dar um jeito no Brasil também. É porque fica nesse romantismo, não, eu vou pra lá porque pra lá é mais difícil, não, porque lá é o melhor, porque se eu for pra lá e me sair melhor lá, vale muito mais do que eu me sair melhor no Brasil. Ela prefere o dobro do trabalho pra chegar num lugar que ela chegaria, talvez, com menos esforço no Brasil, desvaloriza qualquer coisa que tem no Brasil, aí vem pra cá, né? Porque aqui nos Estados Unidos o pessoal não vê isso, mas hoje em dia, não sei antigamente, porque eu só posso falar dos anos que eu vivi aqui. As coisas não são feitas pra durar aqui, por exemplo. Eu não entendo porque as pessoas vêm pra cá e existem tanto orgulho de tudo aqui. Que tudo é feito pra quebrar e você comprar outro depois. Caraca. Sério, hoje em dia, por exemplo, eu dou mais valor às roupas, por exemplo, do Brasil. Sei lá, no calçado de Osasco, comprar alguma roupa ali no centro, a qualidade vai tá melhor do que daqui. De verdade, já comprei roupa de academia ali no centro de Osasco que eu não consigo ver pela roupa. Eu vou comprar aqui, bagulho transparente, assim, sabe? Só um exemplo. Então, o pessoal que vem pra cá, a maioria, né, já vem com esse negócio de patriotismo. E aí fica pior vir pra cá. É aqueles que, tipo assim, se precisar dar uma facada em outro brasileiro em nome dos Estados Unidos, vai. É tipo isso. Nossa. E eu morei em um antro de brasileiros que eram desse jeito, assim, sabe? Nossa. Que é o pessoal, assim, Sério? que vivia uma realidade forjada, sabe? Na internet, eles colocavam essa ideia, assim, de que ele tava vivendo uma vida perfeita, lá com um Mustang, indo pra praia, final de semana, e tudo mais. Mas aí, você ia conhecer a pessoa, tipo, tava trabalhando em 3 empregos, tipo, não tinha vida praticamente. Era uma vez na vida e ela tirava trocentas fotos que ficava usando a mesma foto pra sempre. É o pessoal que trocou uma carreira que tinha no Brasil, por exemplo, que tinha uma vida boa até, largou tudo, foi pra lá sem documento, né? Porque a maioria vai com visto de turista. Aí começa a trabalhar qualquer trampo, porque tá ganhando em dólar. Aí acha que aquilo ali é o melhor da vida, né? Se puder, tipo, ostentar na internet, isso aí já é o vencer na vida. Eu não sou contra com nada, não sou contra, tipo, ostentar e nem nada, mas tô explicando exatamente como que é, né? Eu acho que você trabalha, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas é um pessoal que é desconecto, que não tá nem aí pra política. Enfim, a maioria é assim, do pessoal. Principalmente lá em Orlando, na Flórida, parecia que eu tava vivendo, assim,
uma distopia, de verdade. Eu tava literalmente desassociada o tempo inteiro enquanto eu tava lá, porque pra mim aquilo ali não era real, sabe? Eu tava tipo, cara, como assim? Quem é esse povo? Por que eles estão aqui? Como que eles vivem assim? Como eles estão tão desconectados de tudo? Aí eu mesma me desconectei de tudo, assim, e parece que eu vivi flutuando, assim, por algum tempo. É doido, eu não sei explicar. Só quem viveu sabe. Que bizarro, hein, cara? Parece aqueles rolês do George Orwell lá, sabe? Aquelas ficção científica doidona. A menina que morava comigo, essa colega que eu não falo mais com ela, porque fez umas coisas, assim, pesadas, assim, no final da amizade. Foi uma amizade muito difícil de manejar, sabe? De sustentar. Uhum. Aí eu não tenho mais contato com essa pessoa. Essa é uma das pessoas, assim, que eu olhava e eu não conseguia entender como essa pessoa só vivia, assim, só existia, na verdade. A pessoa só existia, assim. E aí ela é uma dessas pessoas, das milhares, que não é só o cara. Várias pessoas são assim lá. Tá lá com o Mustang que comprou em trocentas mil vezes. Que ela usa, tipo, pra trampar lá no... Tinha uma carreira no Brasil, veio pra cá e trabalha, tipo, com limpeza, limpando casa de rico. E... Só que ninguém sabe, né? O pessoal só sabe que é uma vida maravilhosa aqui. Mas que ela, tipo... Agora ela trabalha com limpeza, ninguém sabe. E não é vergonha nenhuma trabalhar com essas coisas, mas pra essas pessoas é vergonha, entendeu? Mas elas não mostram isso, ninguém sabe. Tipo, o pessoal, acha que ir pra cá e tá trabalhando no escritório, entendeu? Tá indo de Mustangzinho pro escritório, mas na verdade de Mustang, abrir o porta-mala, tá lá com os produtos de limpeza, vai limpar a casa do gringo lá. E aí eles romantizam muito isso, Exato. muito, muito, muito mesmo. Esse lance eu vejo também falar constantemente da saúde, que aí sabe, tem gente que quebra a perna e tem medo de ir pro hospital, tenta ir resolver em casa sozinho porque é capaz de deixar a casa como pagamento quando vai pro hospital. Tem um rolê desse mesmo? Eu sou um ótimo exemplo disso, eu vou até te mandar uma foto. Em 2017, eu sofri um acidente. E eu morava numa cidade muito pacata. Não aconteciam muitas coisas ali. Então eu trabalhava num escritório. A empresa que eu trabalhava é uma rede de lojas de postos de conveniência. Então eu tinha um escritório que era do lado de um dos postos. E lá eles vendem comida também. Então eu sempre almoçava ali. Só que eu não batia ponto pra almoçar porque eu almoçava na frente do computador. Porque eu queria, tipo, poder usar aquela 1 hora pra sair 1 hora mais cedo do trabalho. Então, eu simplesmente pedia comida online. Quando ficava pronto, eu atravessava a rua e pegava a comida e voltava. E lá na ruazinha eu acho que só podia dirigir até o máximo de 20 milhas. Não sei quanto que é isso em quilômetros, façam as contas aí. E não é muito rápido. Você tem que dirigir com manha. Então, eu tava na calçada indo em direção. Eu tinha que voltar pra poder ir pra faixa de pedestre, pra poder ir pro lugar. Então, eu tinha que fazer tipo, quase que uma volta. Eu tava no caminho de ir. E às vezes eu olhava, assim, pra poder ver se não tinha carro, porque se não tivesse, eu até tentava atravessar um pouquinho antes da faixa. Só que lá nos Estados Unidos, eles têm essa lei chamada jaywalking. Você até pode atravessar fora da faixa, tipo, você não vai ser multado por isso. Só que, se você é atropelado, é sua responsabilidade. Peraí, eu minto. Eu não sei se a polícia te pega. Eu não lembro agora se a polícia te pega e você toma multa se você estiver atravessando a rua. Eu acho que não. Mas eu acho que se você é atropelado, aí você toma uma multa. Porque eu não somente fui atropelada enquanto eu estava na calçada, eu nem estava atravessando a rua, eu fui multada por jaywalking. Porque. Caraca. Então, eu desmaiei, né? Porque o cara subiu na guia. Ele tava dirigindo muito mais do que 20 milhas por hora. Outro fato, Nossa. Ele tinha mal de Parkinson e ele não podia dirigir. Então, ele tava dirigindo muito além. Ele subiu na guia, me atropelou. Tanto que o meu corpo ali, tipo, eu voei. Eu lembro, assim, um pouco, assim, de algumas imagens. Eu voei e fui parar no estacionamento do meu trabalho. Porque eu não tinha nem saído praticamente. Eu tava na calçada em frente do meu trabalho. Então, tipo, eu não tava na rua. Mas, como eu não tinha câmera... E o cara que tava dirigindo, ele falou que eu tava atravessando a rua
sem estar na faixa. E eu não tinha Olha, nenhuma mano. testemunha, não tinha ninguém que tinha visto aquilo dali. Até que um cara do meu trabalho, ele falou que viu, ele falou que ia ser minha testemunha. Porque eu fui contestar a multa que eu tomei. Eu tava esticada no chão. Tipo, eu tinha acabado de ser atropelada, eu acabei de acordar o policial me fazendo um monte de pergunta, eu acabei de acordar, porra, acabei de sofrer um acidente, e o cara lá com a prancheta assinando os negócios, que não sei o que lá, porque ele ia me dar uma multa por ter atravessado. Tipo, eu poderia estar morta, e o cara ia me dar uma multa. Você vê. Caraca, mano. E aí a menina do meu trabalho tava falando, eu vou ligar tô ligando pra ambulância. Aí eu levantei e falei, não liga pra ambulância, que eu já tinha ouvido falar que é caríssimo. Eu tenho um convênio e tudo mais, mas eu não sabia como as coisas iam funcionar. Então eu levantei, eu tava ok, tava arranhada, tava dolorida, mas beleza, eu ia pro hospital, mas eu preferiria que, na época eu tava casada, que o meu marido fosse lá me buscar. Então eu falei, não liga pra deixar, eu só preciso que ligue pro meu esposo. Ele veio me buscar, porque eu morava pertinho dali do escritório, então ele podia me buscar rapidinho. Ele tava em casa na hora. E era tarde demais. Aí ligou pra ambulância, a ambulância chegou, eu atordoada, querendo que esse povo saísse de cima de mim, que tinha um monte de gente à minha volta. Aí o policial fazia um monte de pergunta, eu tava, tipo assim, confusa, e o cara lá que me atropelou, eu só consegui ouvir ele falando, perguntando se ele ia perder a carta de motorista dele. Meu, é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Aí a ambulância chegou, aí pra ambulância já tava ali, eu já tinha que ir com a ambulância, e eu tava ok, eu poderia ter levantado, os caras falaram, não levanta, eles vão pegar a maca, tipo, o maior teatro. E aí eu podia tirar minha jaqueta, que eles pediram pra tirar a jaqueta. Eu falei, eu vou tirar minha jaqueta. Ele falou, não. Quer dizer, pediram não. Eles falaram, a gente vai cortar sua jaqueta. Eu falei, não, deixar que eu tiro. Eu ganhei essa jaqueta, tem um valor sentimental pra mim. Não, que não sei o que, tem que cortar. Os caras não deixaram eu tirar a jaqueta, velho. E eles cortaram com a tesoura a jaqueta. Não, esse é procedimento, não se mexa. Eu nunca me senti tão revoltada na minha vida. Fui pro hospital, me levaram lá pra fazer o MRI, né, aquele scan lá e tal. Aí você tem que ficar completamente nua. Aí entrou o policial, o mesmo policial, ele seguiu a ambulância, foi até a porra do quarto lá comigo, eu nua, e o cara lá. Aí meu marido chegou, putaço, pensou, o que vocês estão fazendo aqui? Minha esposa tá pelada, que falta de respeito, que não sei o quê. Fez maior barraco lá. Caraca, nossa, foi top, assim, momentos traumáticos da minha vida, porque eu tipo, tava muito assim, foi a primeira vez que eu tive um ataque de pânico, porque era muito estímulo, até de lembrar, eu já me sinto assim, sabe, alvoroçada, sabe? E eu só queria que todo mundo fosse embora, eu queria ficar sozinha, não queria que ninguém ficasse ali, ou só tivesse o meu marido, ou o médico, enfim. Afinal das contas, eu tomei um grampo no meu cotovelo, eu tomei ponto atrás da minha orelha, a minha cabeça ficou arranhada, assim, tal, na época, tipo, eu perdi um pouco de cabelo, assim, numa parte que arranhou bem, assim, que eu bati no para-brisa, depois bati no chão. Eu tive a conclusão, Caraca. então ficou uns dias, assim, meio lerda. Mas, no geral, hoje eu só fiquei dolorida. Meu braço, eu tive que usar uma haste por umas 2 semanas, porque ele tava bem dolorido, assim, também. Eu não quebrei nada, eu tava de boa, sou de aço, e eu recupero fácil. Então, cara, só isso, seriamente, nada. Só a ambulância foi 3 mil. A conta de hospital inteira acho que deu uns $25 mil. Caceta, velho. Sério? Eu tenho foto, eu vou te mandar a foto se você quiser ver depois. Eu vou te mandar depois. Aí o seguro do trabalho não queria cobrir. Não cobriu, na verdade. Eles não cobriram, porque falaram que eu estava em horário de almoço, então eles não têm obrigação de nada. Olha, mano, tudo errado. Hein, cara? Minha sorte é que o seguro de vida do meu ex-marido, ele me cobria também qualquer acidente, não interessa. Tipo, até um certo limite, a gente paga do meu bolso. Então, eu acho que, tipo, eu tive que pagar uns 1.000 conto, assim, no máximo. Era um seguro muito bom, inclusive, porque eu já trabalhava há muitos anos na empresa. Então, eu paguei do meu bolso uns 1.000 conto. Ainda achei muito ainda. E aí, achei dividir ainda, tipo, umas 300 vezes ainda. E aí, o resto, eles que foram lá atrás. Aí, eu fui contestar a multa, né, que foi $100. Tipo, cara, eu fui atropelada, velho. Eu fui cobrar $100. Eu tava toda fodida. Aí, o cara do meu trabalho falou que tinha visto da janela. Ele falou, não, eu vi, você tava na calçada, você não tinha atravessado ainda. Eu falei, você pode ser minha testemunha? Ele falou, posso. Aí a gente chegou lá, tava eu, meu marido, o meu colega de trabalho, esse cara, um advogado do cara e o juiz na sala.
Aí o advogado desenhou assim a rua e me pediu pra apontar onde é que eu tava. Aí eu apontei, eu falei, eu tava aqui, ó, na calçada. Ele falou, não, você quis dizer na rua, né? Eu falei, não, eu estava na calçada. Ele falou, você sabe o que é calçada? Tipo em inglês, né? Eu falei, sei o que é calçada, aqui que é calçada. Aí ele falou, não, você tava atravessando. Ele tá tentando me manipular na frente do juiz. Sim, sim. Aí eu peguei a caneta da mão dele, desenhei assim. Aí eu falei, eu expliquei exatamente o que era calçada em inglês. E aí o juiz veio perguntar pra mim assim, você pode vir aqui ler o que tá escrito aqui no livro? Aí tava escrito assim, jaywalking é quando um pedestre atravessa a rua fora da faixa, que é ilegal. Aí eu falei, Lisa, que ele falou, você entendeu? Eu falei, entendi. E, tipo, ele nem quis contestar, ele nem quis, tipo, me ouvir. Porque não tinha câmera, eu não tinha testemunha. E aí, pra piorar, o que piorou tudo, né? Porque os caras foram, assim, imbatíveis, sabe? O juiz tava quase do lado do outro cara. Aí a minha testemunha foi lá pra fechar com chave de bosta. Ele pegou e falou assim, eu não lembro muito bem o que eu vi. Aí ele, você não viu a Vanessa? Ele falou, tava meio distante, assim, mas eu não sei, eu não lembro se ela tava. Nossa, que puto. Nossa, velho, eu fiquei muito puta. Meu marido também queria bater nesse cara no dia. Eu falei, não, para, pelo amor de Deus, senão você vai ser preso. Aí eu parei de falar com esse cara, tipo assim, nunca mais, eu nem olhei nesse maluco, tipo, nem quis nem entender. Ele falou, ele falou depois, eu fiquei nervoso, lá, desculpa. Aí eu, tá. No outro dia ele foi falar comigo, aí eu falei, tá. Nossa, velho, que ódio, eu nunca mais. Eu trocava uma ideia com esse cara no trabalho antes, aí eu nunca mais falei com ele, porque eu achei, tipo, por que você se ofereceu? Se você Então... não sei o que eu vi. Pô, tá com medo? Eles falam, porque você não pode mentir. Mas você não tá mentindo, você falou pra mim que viu. Que eu não estava, que eu realmente não tinha atravessado a rua. Cara, o meu corpo estava estendido no estacionamento do trabalho. Enfim, foi um dos dias mais irritantes. Eu lembro que foi quando eu comecei a ter ataque de pânico. Foi difícil pra eu voltar a atravessar a rua sozinha. Foi bem traumático. Pra dirigir também, eu não tava conseguindo dirigir mais. Eu fiquei um tempo sem dirigir. A minha sorte é que eu consegui abonar essa conta, mas foi revoltante, assim. E foi tão foda, essa cidade tão pacata, tão pequena, que o meu acidente saiu no jornal, tanto no site quanto no jornal da TV. Tipo, falar, moça de 29 anos é atropelada na avenida tal, mas ela passa bem. Nossa. Tipo, ridículo. Tinha até um link, eu nem lembro mais onde é que tava, mas tinha um link com as notícias do dia, tava lá. Nossa, ficou famosa. Que merda. Caramba, que fita errada, hein, pois mano? É. Mas tem, se você pegar, se a gente for falar, assim, de comparativo, tem coisa que você consegue perceber, assim, nos americanos, que você fala, cara, que bizarro esse rolê, não tem nada a ver com brasileiro? Como assim? De comportamento mesmo, aí vai da cultura e tal. Tipo, sabe, você já deve ter visto esses comediantes que estão morando no Brasil. Tem um francês, tem a mina da Rússia, e eles estão sempre analisando, tipo assim, o brasileiro aqui faz assim, mas lá é totalmente diferente onde eu moro. Tem algumas coisas que você olha assim e fala, caraca, mano, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente faz no Brasil, de comportamento? Muita coisa que é diferente. Tipo, no geral, os estadunidenses, eles são pessoas um pouco mais frias, assim. A forma deles de demonstrar afeto é diferente da nossa. A maneira... o modelo econômico deles é diferente do nosso. Então, gira em torno disso. Tipo, por exemplo... Agora nem tanto, né? Tá tudo fodido, ninguém tem dinheiro pra porra nenhuma aqui. O americano geralmente sai de casa com 18 anos, né? Agora até sai ainda, até continua saindo, mas... com um pouco mais de dificuldade que antes, né? Tipo, antigamente o pessoal chega a morar sozinho, agora tem que dividir casa mais 3 negros. O pessoal é muito independente, assim, nisso, sabe? Não é que nem no Brasil que vai ficando na casa dos pais até os 30, até os 40 se deixar. Aqui não tem muito isso, não. O pessoal muda de estado. Tem gente que fica, eu conheço gente muito bairrista, que nasceu ali, que por exemplo, meu ex-marido, nasceu num bairro ali, numa cidade, e praticamente não sai. E vai morrer ali, entendeu? Tem muita gente que é assim, óbvio, pra caramba. Mas, no geral, o pessoal sai cedo de casa. Os costumes mesmo de comida, de comemorações, celebrações. O jeito que eles se relacionam entre amigos e familiares. É bem diferente, assim. É que eu não tenho agora algo muito específico, assim, de exemplo pra poder
apontar. Mas é completamente diferente. Por isso que quando você começa a criar consciência disso, porque no começo, quando você vem pra cá, como é tudo muito novo, você quer aprender, você quer adaptar, então você tá absorvendo, então não te incomoda tanto. Você sente falta de casa, óbvio, porque é um negócio que você tá acostumado, porque você fica exausto de tentar se adaptar a essa nova realidade, você sente falta do que você tá acostumado, tem a canseira de você estar sempre, quando você mora num lugar que só fala inglês, você se sente mentalmente exausto de tentar se fazer entender o tempo inteiro num outro idioma. Então por isso que eu falei de se sentir assim, um personagem tal, desconectado. Deixa eu te perguntar uma coisa que é curiosidade minha mesmo, sabe? Me parece, olhando daqui, que é um tema muito recorrente em música, cinema, em artes em geral, aquela ideia de... Você comentou sobre eles serem mais frios, né? E aquela ideia sobre o lance do daddy issues, que é tipo treta de pai com filho, parece que é tão comum ali, sabe? Muito mais do que aqui, nesse lance do filho traumatizado, porque o pai não me entende, não sei o que, tipo aquele rolê da música do Simple Plan e tal, sabe? Parece um tema que é tão recorrente por aqui. Não, isso daí é um problema global mesmo, que afeta tanto homem quanto mulher. Aqui é um bom exemplo, porque, como eu falei, né, o modelo econômico deles é diferente, tal, a cultura deles é diferente. Por exemplo, você vê isso nitidamente quando você observa as crianças na escola, assim. Tudo que você vê nos filmes, assim, é bem parecido, até. Essa coisa da cultura do colégio, de você fazer esporte, você tentar uma vaga, né, porque faculdade é caríssimo aqui, então quanto mais você conseguir de crédito estudantil, melhor pra você, porque é menos dívida pra você pagar. Então, é sempre essa coisa de tentar mostrar pro teu pai que você tem valor. E é geracional, né? Porque os pais deles também fizeram isso com os avós, que fizeram com os bisavós, e vai passando trauma de geração em geração. Que é sempre isso, né? De buscar a masculinidade, ter o negócio do conservadorismo. E isso daí é assim, nada mais é do que o patriarcado. Então, falando da forma mais, como eu posso dizer, certeira, né? Tudo envolve do homem ser a cabeça da casa. Então, o cara já nasce com isso, né? Eu tenho que demonstrar pro meu pai que eu sou um homem de valor. E aí o pai colocou na cabeça do filho que ele tem que ser o melhor naquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E se não for, você é uma falha, você é um fracasso. E aí, eles também já crescem com a ideia achando que tudo vai ser perfeito e do jeito que eles querem, porque ele é homem e por ser homem as coisas acontecem, vai ter mulheres aos pés deles, aí quando chega na realidade que não é bem assim, você tem que trabalhar pra conseguir as coisas, né? Se você não nascer numa família rica, aí sim que você tá fudido. É a mesma coisa a realidade no Brasil, porque eu também tenho daddy issues, quem não tem daddy issues? De uma maneira ou outra. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso porque, tipo assim, a impressão que eu tenho daqui é que aqui é mais recorrente aquele rolê do pai foi comprar cigarro e não voltou mais, tá ligado? Não, é que aqui no Brasil o povo já é escancarado, o povo tá nem aí. Aqui o pessoal é mais conservador, eles querem manter uma imagem. Então, assim, eles vai comprar cigarro, até volta, entendeu? Mas aí nessa compra do cigarro traiu a mulher, tem outra família, entendeu? É alcoólatra, bate na mulher, desrespeita todo mundo. Enfim, tem muita família disfuncional aqui, só que a disfuncionalidade dos americanos é diferente dos brasileiros, entendeu? Que o Brasil, tipo, tem isso, né? Avô mesmo vazou, já foi. E a mulher brasileira, na realidade, geralmente, né? A mulher média ali brasileira é mãe solteira, né? Porque ela não pode abandonar o filho. Enfim, aqui até abandona também, não vou negar. Tem muito cara filho da puta aqui, sim, que eu já conheci, inclusive, amigas que o cara também foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Mas, enfim, tem as coisas similares ali também, né? Como eu falei, né? De novo, a economia aqui é diferente do Brasil. Então, o pessoal pobre daqui é diferente do pobre brasileiro. Mas tem muitas coisas assim que são bem parecidas mesmo. Assim, por exemplo, isso da falta do pai afetar de um jeito, como também a falta da mãe também afeta de uma maneira diferente, né? Também vejo tem muita menina, homem também, porque geralmente a mãe aqui é daquelas que mima demais o filho, sabe? Ou hiperprotege. Também vejo isso no Brasil, em qualquer outra cultura. Então, o jeito que os seus pais, qualquer um dos dois, te educar, vai sim afetar como que você vai ser no futuro. Então, do mesmo jeito que é no Brasil, é aqui também. E
só que é de uma forma diferente. Se a gente olhar pelo ângulo da... Aí é uma coisa que a gente entende até melhor, o ângulo do lance da saúde mental, sabe? Eu queria saber a recorrência que tem aí nos Estados Unidos do cara que despiroca e sai atirando em geral, sabe? Tem a ver com esse lance da criação da família, do problemas, assim, de disfuncionalidade na família. Eu tenho a impressão, sabe, tipo, porque olhando de fora, pra você ver a recorrência desse tipo de coisa é tão grande aí, que parece, mano, que os caras é meio quebrado de natureza, sabe? Com certeza, e isso daí é geracional, como eu falei. Esse assunto que eu acabei de falar, né, é literalmente o primeiro passo, né, de você criar uma pessoa que é desestabilizada emocionalmente. Porque ela cresce com essa ideia de que tem o poder de conseguir tudo. E aí quando vê que não é essa a realidade dela, né, e assim, é que a maioria das pessoas, quando você vai ver, são pessoas que, tipo, não são ricas, né, mas tem um ou outro, assim, que tem uma grana, que veio de uma família que tem dinheiro e que simplesmente tinha um parafuso solto. Mas é o fascismo, assim, da maneira mais escancarada, porque, obviamente, tem um caso e outro, né, que o pessoal não gosta de falar isso, porque eles querem colocar a culpa no povo marrom, né? Não, porque o pessoal do Oriente Médio é eles que são os caras que bombardeiam todo mundo. Então, não é um papo que o pessoal fala abertamente aqui, porque eles têm, até esqueci como é que fala em português, o Second Amendment, que é a Constituição deles, né? É a segunda emenda, né? A segunda emenda, né? Que fala. Da Constituição deles que eles usam isso daí com um fervor, assim, que parece que é uma faixa da Bíblia, sabe? Que eles têm o direito de manejar a arma, de possuir armas. Então, eles não querem tirar isso por nada, porque fala que isso aí é inconstitucional. Então, eles usam isso muito como... uma maneira de driblar, né? Mas nada mais é do que isso, né? Que o pessoal... Aí tem muita gente jovem que também faz isso, mas se você olhar, a maioria, esmagadora, 99% é homem, mas tem idades diferentes. Teve velho, teve aquele lá que acho que foi o maior que teve nos Estados Unidos até hoje, que foi em Las Vegas, que foi o tiroteio lá que o cara tava no hotel, atirando todo mundo lá embaixo. Ele era um senhor já. E aí nas escolas, tem criança, pré-adolescente, sabe? Mas é isso, porque os caras não conseguem pegar as meninas, porque acham que ia ser fácil, que ia ser tranquilo, sendo que não é. Aí os caras não tem nada de interessante pra dar, porque o pessoal não estuda, não lê, não tem interesses, não tem personalidade, são pessoas assim, sem sal, aí não sabe conversar com a mulher, não sabe fazer uma entrevista, não tem interesse, é uma pessoa completamente assim... Um receptáculo, sabe? Só que ninguém tá enfiando nada de qualidade ali. Aí cresce... vendo que, tipo, você não vai ter nada ali, tipo, te almejando, sabe? Porque você não é uma pessoa patética. Eles são pessoas patéticas. Fica ressentido. Fica ressentido, exatamente. Aí cresce esse ódio. Em vez da pessoa fazer uma autoanálise, pra falar, porra, eu sou um bosta, né? Caralho, não presta pra nada. Minha família é uma bosta também. Tipo, ver a realidade. Que também não tem, né? Eles não têm um modelo. Muitas dessas pessoas vêm de famílias, assim, tipo... totalmente desestabilizado. Então, se você não tem uma base familiar boa, até hoje eu fico assim, também não vim de uma família tradicional. Uma mãe solteira, trabalhou mais do que tudo, não tinha tempo de me dar atenção. Quem cuidou de mim foi minha avó. Então, mas a impressão que eu tenho, Vani, é que assim, tem uma criação aí do cara que sai achando que, sabe, que ele não precisa fazer nada. Tipo, ele tem muito a ver com o rolê do patriarcado que você falou, que é um cara, tipo, achando assim, eu sou o dono do mundo, eu não preciso fazer nada, eu não preciso ser interessante, né? Não, porque eu sou homem, por eu ser homem, eu já sou tudo o que precisam, entendeu? Por que eu não consigo a vaga de trabalho? Por que eu não passo nessa matéria? Por que eu não consigo ficar com a garota que eu quero tanto? Por que ela quer aquele cara e não eu? E aí, em vez de ele pegar e refletir, assim, pensar, não, quem sou eu? O que eu sou talentoso? O que eu sou bom? Eu tenho um hobby, tenho um gosto, pensar... mas não tem. E assim, o foda de falar isso, é fácil de falar agora que eu sou adulta, né? Porque eu passei por isso e eu fiz isso. Eu fiz esse exercício de autoconhecimento, autoavaliação. Mas esse povo não faz, não tem alguém pra falar isso pra eles.
E são pessoas que também já são criadas pra serem antissociais também. Aqui tem muito isso, o pessoal é meio criado assim, dependendo até da onde você tá. Porque, geralmente, por exemplo, eu vejo eu como imigrante, e isso é desde sempre, né? Esse pessoal cria laço na escola, e, tipo, são os amigos deles pra sempre. Então, sempre os mesmos grupinhos, sempre. Então, geralmente incluem outras pessoas que entraram num caminho ali, mas não... Geralmente é isso. Então, se você não estabeleceu amizades ali na infância, você cresce isolado, você cresce antissocial. E aí, esse pessoal aí tem um perfil de se desconectar com a realidade, de ser mais e mais frustrado, porque não consegue se socializar, de fazer parte ali de alguma coisa. E aí, acha que a culpa é dos outros. Mas eu não sei se eu tô... equivocado, mas a impressão que eu tenho é que, assim, esse tipo de comportamento de eu sou o dono do mundo, né, o Leonardo DiCaprio, né, parece que é, na verdade, de uma criação que tá, tipo, meio que blindando, sabe aquela família que, tipo, não expõe a criança, adolescente à frustração? Então, tipo assim, ela passa a vida inteira assim, não é? Mas não, meu filho, vai pra escola, você vai conseguir tudo, e aí depois eu levo você pra Disney, e é isso. Que doido, cara, que doido, porque a gente debate isso o tempo todo, né? Eu tenho dois filhos aqui, tenho o meu guri e a filha da minha esposa, né, que eu criei também, né? Uhum. E aqui, sabe, durante esse processo todo aqui que eu tô aprendendo, tentando entender esse rolê de ser pai e tal, né? É uma coisa que eu falo bastante com a minha mulher sobre esse lance de... Cara, é uma sintonia fina, delicada a ideia de você tá criando um indivíduo, porque tem esse negócio de você ter que expor o teu filho a frustrações, tipo, cara, o mundo não é teu parque de diversão, tá ligado? Mas tem que ter um controle do tanto que você expõe também a frustração. Sabe? Então é um negócio que, assim, quando a gente percebe que tem uma família que simplesmente, tipo, tá blindando o filho dos rolês da vida, é uma coisa que pra mim é nítido que vai desembocar num cara igual esse que você tá falando, que é o americano comum, pode-se dizer, né? Sim, eu acho que isso é um problema do ser humano em si. Em qualquer lugar do mundo você vai ver gente que não sabe ser pai, ser mãe. Porque não tem manual, né? E é fácil pra mim falar porque eu não tenho filhos. Eu escolhi não ter filhos exatamente por isso. Porque eu sempre me pergunto, como que eu vou educar alguém, sendo que eu ainda tô me conhecendo, vendo meus limites, vendo que eu sou capaz ainda. Tipo, eu não tenho condições. Mas tem gente que simplesmente tem, acabou, não tem o que falar, foi lá e teve. Não pensou antes, não pensou depois. Tem gente que, tipo, não se importa na qualidade ou no jeito de que tá educando, só garante que a pessoa vai sobreviver. E é isso, você não aprendeu, não ensinou. Porque é meio difícil, né? Se você nunca aprendeu, nunca teve alguém pra te ensinar, como que você vai ensinar isso pra outra pessoa, né? Mas é uma questão de regular seus próprios sentimentos, as suas emoções. Nem todo mundo tem essa capacidade, sabe? Muita gente cresce e são adultos infantilizados, que não sabem lidar mesmo com isso, tipo com rejeição, por exemplo. Rejeição é um negócio doloroso, é um negócio que afeta a gente pra caramba mesmo, tanto que, principalmente no período que você tá na escola e tudo mais, isso vai mexer quimicamente com você, que é a rejeição, não só amorosa, mas é tipo de você se sentir que você pertence a algum lugar. Que eu falei, né, eu venho de uma família desestabilizada. Eu também sofri com isso na escola ou nos rolês que eu ia de tentar encontrar minha turma. E são coisas que eu sempre pergunto. Por que eu não fui pro lado da psicopatia? De, tipo, tentar ferir outras pessoas, machucar outras pessoas. É uma incógnita, né? Porque tem coisas assim que são mais extremas até do que o que você falou sobre o bullying e tal, e você vê a pessoa ir, tipo, pro oposto, você é uma pessoa que você fala, cara, tava, tipo, tudo certo pra você virar um psicopata, um doido, e a pessoa virou o oposto, né? É um negócio que é um mistério, né? Eu sempre fico me fazendo essas perguntas, sabe? Da onde eu tive tanta força, assim, pra conter a revolta que eu tenho dentro de mim, sabe? Dos traumas que eu passei, como que eu não deixei isso tomar conta
da minha cabeça e me levar para um lado mais sombrio. Eu sempre me pergunto isso. Porque eu sou uma pessoa que eu sou um ser humano super positivo em todas as minhas ações. Eu sou muito compreensiva, desde sempre. Até quando eu não compreendo alguma coisa, eu ainda tento ser compreensiva. Então, desde sempre eu tenho curiosidade de entender por que aquela pessoa tá me machucando, né? Às vezes a pessoa tá frustrada também, ela tá tendo um dia ruim. Eu, quando tô frustrada também, tô na TPM, eu acabo, tipo, descontando nas pessoas sem querer, sabe? Mas até onde essa pessoa tem noção do que os atos dessa pessoa tá me ferindo. Tipo, eu sempre tive essas questões. Eu me pergunto por que outras pessoas não têm essa capacidade de exercer o pensamento crítico sobre as ações das pessoas e aí poder pensar antes de agir. Porque eu poderia muito bem ter me vingado das piores maneiras possíveis. E hoje em dia ser um ser humano horrível. Eu tenho um defeito, não sou perfeita, óbvio. Eu sei que deve ser difícil até conviver comigo pelas minhas demandas e tal. Mas eu não sou um ser humano ruim. Isso eu 100% eu posso afirmar que eu jamais teria capacidade de ferir uma pessoa. Propositalmente. Se eu tô no show, aí eu não garanto tanto assim. Talvez eu te machuque sem querer. E pode crer. No show, não, mas no show tem que ter, pô. Precisa, né? É até necessário. É uma violência comemorativa, sabe? É uma violência Então, alegre. Na verdade, é um descarrego de energia ali, né? É uma dança. Só... É uma dança. Descarrega energia ali, né? Total. Mas se for também um coach, tipo um Pablo Marçal, dá pra dar uma cadeirada também, não dá não? Não, aquilo ali é um dever como cidadão. Não Não somente cadeira, mas mesa, geladeira. Não se limitem a apenas um móvel da sua casa. Qualquer objeto que tiver ali inanimado, mas que tenha algum determinado peso, tá liberado tacar em coach safado. Pode crer. Total, mano, total. Ai. Coisas do folclore brasileiro, né, cara? O folclore brasileiro é bizarro, né, mano? Aquela imagem ali... Nossa, aquele vídeo entrou pra memória. Mano, eu vi, virou tanto meme, né? Eu vi uma tatuagem, te juro, uma tatuagem. Você viu? Maravilhoso aquilo. Eu ia fazer um vídeo do meu tatuador ontem, tatuando meu joelho, aí eu ia postar aquela foto lá depois pra falar que era minha tatuagem, só acabei esquecendo. Muito bom, né, mano? Uhum. Mas vamos pegar pra falar de uma parada um pouco mais lado bom das coisas, né? Eu queria pegar agora pra ver com você esse lance de você ter viajado aí tanto, velho. Sabe? Tanto rolê que você deu. Tem coisa que você consegue falar assim. Aí não precisa ser necessariamente comportamento. Pode ser até, talvez, cultura. Uma coisa que você consegue falar assim. Você fala, cara, eu me amarrei nisso aqui que acontecia nesse país aqui. Ou, sabe? De todos os lugares que você foi. Sim, sim. Ó, é que dessa vez... Essa última viagem que eu fiz, acho que foi a viagem mais louca que eu fiz. Eu queria mesmo ficar assim, sozinha, isolada mesmo, por um tempo, sem interagir muito com ninguém, e me virar sozinha, sabe? Porque eu tenho a experiência full, sabe, de tudo. Então, eu fui, em primeiro lugar, ali pro Reino Unido. Então, eu desci na Escócia primeiro, e... Eu não sei, eu gosto muito de como os países aí na Europa, as pessoas são mais devagar com a vida, assim. Putz, total, hein? Não tem essa corrida. Se você é em cidade grande, movimentada, por exemplo, Londres. Acho que Berlim não é tão movimentada assim quanto Londres, mas ainda assim é bastante. Essa cidade muito grande, aí já é diferente, mas a maioria das cidades que eu visitei, que são lugares até turísticos, assim, é porque é tudo muito bonito ali, então tudo ali, qualquer cidadezinha que você vai, que nunca ninguém ouviu falar, tem alguma coisa bonita pra se ver. A maioria das coisas ali é tudo muito bem preservado, sabe? Então, eu cheguei lá em Edimburgo, primeiro, foi o primeiro lugar que eu parei. E não sei, o contraste, sabe, da arquitetura das coisas que tem ali, é tudo muito gótico. Sabe, tem uma atmosfera meio sombria, assim. E como eu falei, é bem pacato. É silencioso, assim, nas ruas. Tem gente nas ruas. Você vê os turistas, só que é silencioso. Não tem poluição sonora.
pelo menos ali nas cidades que eu fui. De lá, eu fui pra Glasgow, que é também na Escócia. Também, um silêncio nos lugares que eu fui. Eu não sei dizer se porque quando eu fui agora, era verão, né? Então, era meio que alta temporada. Teve alguns lugares Era pra que estar eu mais fui. movimentado, né? Eu até tava, assim, mas eu não sei se é sempre movimentado. Não acho que é um destino muito, assim, procurado, assim, caramba. Até tinha em determinados pontos, mas a maioria das cidades, assim, era bem pacato e tal. E é barulhento. O lugar mais barulhento que eu fui foi Portugal. É mesmo? Aham, bem barulhento. Cara, que Nossa. da hora. Deixa eu te comentar uma parada, então. O meu cunhado, ele morou 2 anos em Portugal. Eu acho que foi... Eu não vou lembrar o nome do lugar agora, cara, mas é Portugal. Eles voltaram pra cá porque a família não adaptou, assim, do jeito que esperava, né? E uma das coisas que eles falavam muito era que era, tipo, muito mais silencioso do que aqui, né? E aí você falando que tipo, era o lugar mais barulhento, eu falei, caraca, até o barulhento pra você, acho que não era suficiente. É que também, né? Deixa eu explicar onde é que eu tava também. Isso explica por que era barulhento. Uhum. Teve outros lugares que eu fiquei que era mais tranquilo, sim, em Portugal, bem pacato. Onde eu fiquei que era barulhento específico era exatamente um ponto turístico também. Eu tava do lado do Miradouro. Entendeu. Então, lá no Miradouro, é uma vista linda, maravilhosa, mas sempre ficava o pessoal até tarde ali, aí o pessoal ficava bêbado, porque tinha um lugar pra beber ali, e aí gringo, né, que é tudo turista, sem noção, não pensa que tem gente que mora ali, que acorda cedo no outro dia pra trabalhar, então fica bêbado ali, gritando de madrugada, então ali era bastante barulhento. Mas eu fiquei em outros lugares ali em Portugal, em casa de outros amigos meus, que era bem mais tranquilo, bem mais pacato. E, tipo, passeando, assim, por Portugal, só é cheio mesmo, assim, realmente nos pontos turísticos mesmo, que são lugares, assim, bem pontuais. Aí você vai andando mais, já é só quando é, tipo, alto verão. Aí, algumas regiões, assim mesmo, assim, alguns bairros, fica bem insuportável. Mas se você for entrando, assim, mais pros bairros mesmo, assim, é um dos lugares que eu mais viajo em Portugal. Então, eu conheço aquilo ali, tipo, a palma da minha mão. Já passei bastante tempo lá. Então, eu já me sinto praticamente um residente ali. Então, eu ficava andando ali pelos lugares que não eram tão turísticos mesmo. E aí, já era A arquitetura lá também tem um rolê desse meio gótico que você comentou, né? Todos os lugares lá na Europa é assim. Muita igreja, né? Que é um lugar muito religioso, católico, protestante, evangélico. Tem igreja pra caramba. E eu piro. Eu gosto muito da arquitetura barroca também. Nossa, eu sou apaixonada por arquitetura em si. Tipo, acompanhar a arte. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando tô viajando é ir em museu pra ver pintura, escultura. E, enfim, eu amo muito isso. Então, lá na Europa, eu sinto que é muito pra isso. Muito rolê artístico mesmo, sabe? Pra você ver arte. Como eu falei, tudo é muito bem preservado lá, é muito bem documentado. Então, lá eu me sinto mais inteligente quando eu vou pra lá. Aqui nos Estados Unidos também tem uns lugares bonitos pra caramba, tem muitos parques nacionais aqui que é lindo pra caramba, tem aqueles Grand Canyon. Tem alguns lugares aqui que eu quero viajar, que antes de eu sair fora daqui, eu quero muito, por exemplo, pro Alasca, ver a Aurora Boreal. Enfim, tem coisa da hora aqui. Mas, comparado com a Europa, acho que você tem que gastar uns 10 anos ali também pra ver. Você não vai ver nem metade, tudo, inclusive. Né? É que também eu tô 10 anos aqui, não vi quase. Eu vi bastante coisa, eu viajei bastante aqui dentro, mas não vi metade. Imagino que pra você ver tudo mesmo que tem pra ver, né? Talvez um país mais pequeno, assim, que nem Portugal, que você falou que dá pra conhecer com menos tempo, né? Porque ele é menorzinho. Eu penso bastante. Portugal é um dos lugares que eu quero muito. Eu tô esperando completar uns 10 anos aqui. Enquanto isso, eu tô tentando ver se eu consigo ter alguma autorização de mudar pra algum outro lugar pelo trabalho. Seja o Brasil, seja a Europa. Aí eu queria muito passar um tempo em Portugal. Quando eu vou, eu passo 1 mês, 2 meses lá, mas não é o suficiente, assim. E eu gosto bastante. Todos os lugares que eu vou, assim, passo tempo, é um dos lugares que eu mais gosto. Acho que por conta que tem muito comércio brasileiro, então eu me sinto mais em casa. Se eu quero comer uma comida brasileira, tem em todos os cantos.
tipo, você não passa vontade. Pode crer. Aqui eu não passo, aqui eu passo vontade, às vezes, assim. Aí quando eu vou Uhum. comprar online, e é caro, tipo, coisas simples. Ah, eu comer uma paçoca, por exemplo. Eu tenho que comprar o pacote Sim. que vem 600, aí custa, tipo, sei lá, 100 conto, tá ligado? Caraca. E lá também o idioma, né? Eu me sinto muito mais relaxada lá, tá ligado? Porque aqui é o dia inteiro, Uhum. 24 horas falando inglês. E lá eu me sentia mais tranquila, né? Apesar de que entender o sotaque de português é foda às vezes, mas... Também, só verdade. naquele tempo, Mas falando do... É isso que eu ia perguntar. Falando do inglês, pra você já é comum? Ainda tem um esforço de entender alguma coisa ou já vai que vai, assim? Não, eu consigo conversar tranquilo. Alguma palavra ou outra, Ah. assim, que eu não sei todas as palavras existentes. Então, de vez em quando, quando eu tô conversando, o pessoal solta uma sentença, assim, que eu nunca ouvi. Aí eu pergunto, tá? Eu aprendo alguma coisa nova. Mas, 100%, não tenho problema nenhum em entender ou me comunicar também, não. Depois de 10 anos, né? Assim, eu conheço gente que mora aqui há mais tempo do que eu e não fala inglês, não. Mas é porque Caramba. o pessoal mora só envolvido ali com outros brasileiros também. Não tem como você aprender outro idioma. Tem que se esforçar, né? Se não se esforçar, não... Se você não Não tem praticar, como, você né? não consegue mesmo, não tem como. E eu cheguei aqui, eu não tinha um inglês tão bom assim. Meu inglês era meio meia boca. Uhum. Eu conseguia entender algumas coisas, mas eu tinha muita dificuldade de me comunicar porque eu não sabia pronunciar. O meu problema era a pronúncia das palavras. Porque na minha cabeça eu tinha uma ideia de como as coisas eram pronunciadas. E aí aqui realmente foi quando eu aprendi a pronunciar as vogais Eita. corretamente. Porque o meu ex-marido me ensinou. Eu tenho uma amiga minha, que é minha melhor amiga aqui, que ela teve muita paciência pra me explicar as coisas. E aí eu fui começando a fazer mais sentido. E a prática todos os dias. Então o pessoal me corrigia muito. Então você ter as pessoas te corrigindo e um tradutor ali na tua mão, é só assim pra você aprender. Agora, se você não fala, você pode fazer curso por 10 anos, você não vai aprender nunca. Pode crer, total. Você tem Vani, você tem, assim, anotado ou de cabeça quantos países você já visitou? Putz. Não. Não? Mas já deve ser uns mais de 20. É mesmo? Por aí, deve ter uns 20 e poucos países, assim, que eu viajei já. Eu vou contar um dia desses aí pra ver quantos que eu viajei, porque eu nunca parei pra contar também. Eu tenho um muralzinho aqui no meu quarto, que todos os lugares que eu viajo, eu tento comprar um pin, não sei como é que o pessoal chama, de broche, não sei. Uhum. Ou eu pego da cidade, geralmente eu pego do país, e aí eu pego da cidade também que eu tô, né? Então eu tenho dividido assim por país e por cidade. Aí eu coleciono de cada lugar, mas eu não tenho de todos ainda, então não dá pra eu fazer as contas baseadas no que tá aqui. Mas deixa eu ver, 3, 6, 12, 16. Tem mais. Ali tem uns 19, mas eu sei que tá faltando alguns. Então tem mais de 20, então, né? Tem mais de Países 20. visitados. Tem. Eu preciso achar esses broches também. Eu não sei onde eu vou comprar isso, mas eu vou ter que achar pra colocar. Pode crer. Precisa, né? Eu também coleciono imã também de geladeira, mas tem alguns que eu dei pra minha mãe, que ela pediu pra deixar uns com ela. Eu dei pra ela. Pode crer. Deixa eu te perguntar, olhando assim como nômade aí que já passou por mais de 20 países, tem uma galera que você gosta menos e uma que você gosta mais, assim, de países, não? Olha, baseada no como eu fui tratada, o pessoal francês foi o mais, assim, grosso, estúpido, arrogante. Nem todos, eu fui em alguns lugares da Itália, nem todos os lugares foram assim, foi mais específico em Nápoles, mais específico ainda no bairro que eu estava, que eu sofri muito assédio sexual ali pra caralho, eu, me senti muito desconfortável, muito insegura ali, igual eu me sentia quando eu morava num bairro aqui de onde eu morei, aqui na cidade onde eu tô agora, pô, me sentia tipo, com medo, assim, sabe, de sair. Então esses dois lugares aí, eu voltaria, com certeza, mas acompanhada, assim, com outra pessoa, porque ou pra me proteger, ou pra me segurar pra não descer porrada em alguém. Que sério. Aí de gostar. Com o bração que você tá aí também, né? Do eu faço Gil e Muay Thai, filho. Agora eu desço a porrada. Aí, ó. E eu tenho uma tá fácil, mas também. você bater nos caras aí, né? Aí o lugar que eu mais gosto de pessoas locais mesmo é os holandeses. Eu gosto muito dos holandeses. Acho eles pessoas pitorescas.
É gente boa, engraçado. O pessoal é engraçado. E eu conheço muito holandês. Então, eu gosto bastante. É um lugar também que eu moraria, mas eu conto muito com o clima, sabe? Mas o bom da Europa é que, por exemplo, se eu tiver, sei lá, de saco cheio porque tá muito frio, aí eu pego um voo baratinho ali e vou pro outro país ali do lado, que é mais quentinho. Por isso que eu tenho vontade de morar lá por causa disso. É isso, tipo, o pessoal francês e italiano, foi o pessoal mais Piores. gosto. Mas eu moraria na Itália também. Principalmente ali, quando eu fui na Costa da Amalfi ali, eu fiquei num lugar muito segregado, sabe? Bem afastado, assim, de tudo e todos. Só que o pessoal, ali especificamente, o pessoal do bairrozinho, da cidadezinha que eu fiquei ali, era um povo muito simples, muito gente boa, acolhedora. Eu me senti, tipo assim, numa família, sabe? Tipo, eu tava numa pousada e todo mundo trocava uma ideia, conversava. E tem uns 3 jeitos, assim, que lembram bastante brasileiro, sabe? A forma como eles conversam e tal. Eu me senti muito em casa ali com eles. Então, ali naquela cidadezinha eu passaria um tempo, chama Bomerano. Fica perto do... Como é que chama? Positano. Fica na Costa da Amalfi. Lindo. Um dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida. Aí tinha até uma trilha que eu fiz ali que chamava Caminho dos Deuses. Que parece mesmo que você tá, tipo assim, no céu. Tá ligado? Que é bem lá no alto mesmo. Você olha pra baixo, é um precipício, assim, com aquele mar azul. Lindo, maravilhoso. Só mato. Lindo. Top lugares que... Se eu despencasse dali e morresse, ia ser um lugar ótimo pra ter meu corpo velado ali mesmo, sabe? Eu ia morrer feliz. Morreu bem, né? Ter morrido bem, Ai, que massa. Eu vi algumas fotos de quando você tava na Itália, de uns lugares que tem uns riozinhos que você foi com barco e tal, né? Nossa, lindo. Rio bonito, mano. Você é louco. Nossa, da hora demais. eu vou compartilhar uma humilhação que eu passei ali naquele dia. Italiano come e bebe pra caramba, né? Aí eu fui fazer esse rolê de barco aí, e eu marquei eu tava sozinha. Todos os rolês que eu fui, eu tava sozinha, só exceções de alguns lugares que eu tinha alguns amigos lá. Aí na Itália eu tava sozinha, conheci gente por ali e tal, vida de solteiro, né? Aí eu peguei esse passeio do barco e fui sozinha. Como eu tava no topo da montanha, eu tive que pegar um ônibus. E umas curvas e umas ruazinhas assim, minúscula, cara. Eu não sei como aquele motorista que tava conseguindo dirigir naquela velocidade. Porque era muito íngreme, muita curva. E, tipo, se olhar pro lado, era um precipício. Literalmente, tinha nada, assim, barrando o ônibus. Se o ônibus fizesse uma curvinha errada, Deus, tchau. Já era. Aí, beleza, pra descer, maravilhoso. Cheguei lá. Inclusive, tinha até 2 meninas que eu conheci nessa... Só tinha mulher no barco que eu fui, o que foi incrível. Só tinha o cara lá que tá dirigindo e o esposo de uma das meninas aí, o resto era só mulher. Aí os caras tinham 2 garrafas de cada, de Prosecco e de limoncello, que é tipo uma cachaça deles lá de limão, não sei que porra que era muito forte. E aí a gente tomou as 4 garrafas, só eu e essas outras 4 meninas que tinha lá. Eita. Nossa, cara, eu não tinha comida ainda. Então... Foi assim, o barco balançando e eu bebendo todas. E essa bebida, esse limoncello, é muito forte. Tipo, eu tomei muitos shots disso aí, vários. Aí a gente foi almoçar e tal, comeu muita pasta e tudo mais. E eu tava me sentindo até que ok. Aí o problema foi pegar aquele ônibus. Misericórdia. De novo pra subir. Pra subir tudo aquilo ali de novo. Caraca, velho. Eu não sei como. Eu fui muito forte ali, viu? Porque eu tava com um enjoo. E aí eu tinha que descer nessa pracinha e aí mandar mensagem pro transfer me pegar. É um carro, né? O pessoal tem lá e me busca, porque é uns 20 minutos andando até a pousada daquele centrinho. De carro é bem menos que isso. Aí, sem condições de andar. E eu, assim, aguentando firme, porque eu sabia que eu ia passar mal. Eu aguentando firme, o cara não chegava e demorando. Cara, aí tem uma igreja nessa cidadezinha. Uma igreja e uma praça. E a praça ali tem uns restaurantezinhos e tal. É bem pequenininha, é bem interiorzinho mesmo. Isso. Na praça, assim, eu na porta da igreja, assim, eu fui bem no cantinho, assim, o mais escondido que eu podia. E me desintoxiquei ali mesmo. Nossa!
Que rolê podreira, velho. Eu, assim, meu Deus, eu tenho mais de 30 anos, cara. Não posso mais fazer essas doideiras. Cara, mas assim, foi tipo um exorcismo mesmo na frente da igreja, de verdade. Tipo, aquela cena da menina lá do filme, sabe? Porque foi isso. Mano. Só de lembrar, né? Dá até gastura aqui. Olha, né? Foi incrível essa viagem, viu? Caramba. Em matéria de país, você tem um favorito do que você já foi? Que eu perguntei de pessoas, né? De países, tem um favorito e um que você falou, não sei se eu volto? Não sei, eu gostei de todos, que todos foram muito, assim, peculiares no seu jeitinho, assim. E todos sempre tinham alguma coisa bonita. Então, não tem nenhum que eu não gostei, assim. É porque eu fiz umas escolhas muito certeiras, sabe, nessas viagens pra ir. Então, eram lugares que eu realmente queria ir. Eu não fui só por isso, porque é moda, tipo... Então, todos os lugares que eu já viajei, eu gostei de todos. Não sinto que teve nenhum lugar que eu me arrependi ou que gostei menos. Tipo, é que eu tenho uma lista infinita de lugares que eu ainda quero viajar. Então, eu tento evitar de ficar voltando nesses lugares que eu já fui. Então, eu nem fico revisitando muito, pensando muito, assim. Só tem alguns lugares específicos que eu volto bastante, porque eu tenho muitos amigos e é lugar que, tipo, eu tenho hospedagem de graça. Aí eu posso ir lá ficar um tempo, viajar. E aí tem outros lugares pra fazer, que é, tipo, por exemplo, Portugal, que eu já fui bastante, que eu tenho muitos amigos lá. E Holanda também, que eu gosto muito, também tenho muitos amigos lá. De todos eles, acho que foram só esses dois que eu voltei. A Itália eu fui 2 vezes, mas não tenho amigos específicos que moram lá. Inclusive, preciso fazer amigos, porque é um lugar que eu quero voltar de novo, porque é muitas cidades ainda que tem pra conhecer e tal. É que tem uns lugares que não tem nada de tão atrativo pra ver, assim, em todas as cidades. Né? Ou eu que não conheço também, né? Mas tem umas cidades que já são mais conhecidas, por exemplo, Bratislava, é uma cidade que não é todo mundo que viaja. Eu fui pra lá porque eu tinha um interesse específico. Que mais? Viena é um lugar que o pessoal viaja bastante até. Mas não é tão, assim, popular comparado com outros lugares. Não é um destino muito popular. Então é isso, eu fico tentando ir nos lugares, assim, que eu realmente, assim, putz, tem alguma coisa que me atraiu ali. E geralmente é arquitetura, eu quero ver algum prédio... alguma igreja, eu gosto muito de visitar a igreja, e eu não sou religiosa em nada, eu só acho muito incrível a capacidade que os humanos tinham antigamente, né, porque hoje em dia já não se fazem mais prédios bonitos assim. Porque eles não têm mais escravos, né, pra fazer isso pra eles. Tem isso também, verdade. Faz toda a diferença, né? Mas eu acho que o gosto também mudou bastante, né? Hoje a arquitetura é muito mais quadrada, né? Muito feio. Mais cinza, mais quadrado. Ai, você vê aqui na minha cidade, por exemplo, cidade feia. Pô, tem um prédio ou outro, assim, que nem eu tava andando de bicicleta esses dias aqui, tentando ir em algumas ruas que eu não tinha pedalado ainda. Aí eu caí numa igreja que eu nunca tinha visto aqui. E é uma igreja de pedra, tipo, meio... Eu até esqueci de pesquisar sobre, porque eu gosto muito de ler quando que foi construída, enfim. Aí, do nada, aqui perto de casa, bem bonita, inclusive, assim. Até postei esses dias. Mas de resto, é tudo tão feio. Tipo, tem umas partes que é bem quebradas, assim, mesmo. Você tá tendo as quebradas de Osasco, assim, umas casas mal acabadas. Tem fiação na rua aqui. Lá na Europa não tem, filho. Você não vê um fio na rua. Então, tipo, faz toda a diferença tipo, na paisagem, sabe? Aqui, tipo, altera, feio, você tá andando assim, você sabe que deve ter uma boca ali, porque tem uns tênis pendurados. É horrível. Aí, o próprio lance da fiação em si, né, mano? Eu lembro de ter ido com a minha mulher no Arraial do Cabo e ter aqueles lugares daquelas águas transparentes, coisa mais linda do mundo. Mas você vai bater uma foto, tem poste, fio, a porra toda, cara. A foto, você tem que ficar cortando ela depois pra pegar só o marzão bonito, transparente, tá ligado? Nos lugares que eu não sei, nunca fui atrás de procurar informação sobre isso, mas todos os lugares que eu fui na Europa não tinha isso, sabe? Poluição visual, assim, e tal. Alguma cidade você vai, você vê algumas coisas meio feias, caídas, assim, quebradas. Mas, no geral, é muito mais preservado. Eu acho muito mais bonito. A maioria das cidades que eu visitei também eram bem limpas, sabe? Então,
parecia que você voltava no tempo por conta dessa preservação cultural que tem. Então, tipo, você voltar literalmente no tempo. Você tá andando assim, nem parece que você tá, tipo, em 2024 e fala, caraca, velho. Aí você olha a roupa que você tá usando, parece que você tá num filme, assim, você é um personagem que caiu ali, sabe, de paraquedas e voltou no tempo. É muito legal isso, tipo, a maioria das histórias que se aprende ali é horrível, mas... A história da humanidade não é das mais legais, não, né? Em geral, é bem né? triste. Aprender sobre a história é bem triste, pra ser bem sincera. Eu tava em Berlim ali, foi um desconforto pesado. Imagina, em Berlim. Isso que eu não fui, eu não quis ir porque eu tava sozinha. Tipo, eu queria poder ter companhia pra ir, né, tipo, visitar os campos de concentração e tudo mais. Eu tive uma fase, tava obcecada lendo sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu assisti todos os filmes, vi vários documentários, li muito a respeito. Então, quando eu fui pra Berlim, já tipo, fui nos lugares certinhos ali que eu queria ir. E várias outras cidades que eu visitei no percurso também, são cidades que foram ambientes de guerra que sofreram bastante também com o nazismo, então tinha bastante história e tal. Mas Berlim foi, tipo, chocante. Então eu optei de não ir pra esses lugares mais pesados, porque eu sabia que, tipo, eu ia precisar de um apoio emocional ali na hora. Aí eu optei por não ir também. E fora que é meio longe também da onde eu tava. Mas foi um lugar que valeu a pena. E é um lugar que te faz... Você realmente vai ali pela história mesmo. Te faz criar um pouco de consciência, sabe? Separar pra você ler, entender tudo. Isso é importante, né? Vani, a gente tá indo pra reta final agora. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz da outra vez. É a pergunta que dá nome pra esse podcast aqui e é sobre você mesmo. Eu quero saber quem a Wonder Vani pensa que ela é. Se ela já sabe, se ela já tem uma avaliação, igual a gente estava falando no começo da autoavaliação, autoconhecimento. Você tem um resumão, tipo, a Wonder Vani é isso aqui. Tenho, claro. A Vani é uma pessoa curiosa, muito aberta a, por exemplo, mudar minha opinião. É uma pessoa plástica, né? Como nosso cérebro foi elástica. Eu me contorço, eu consigo... me moldar e remoldar, desconstruir, reconstruir. Eu não tenho medo de tentar ser quem eu tenho vontade de ser. É uma pessoa que eu vivo muito intensamente, assim, os meus sonhos, as minhas vontades e as minhas verdades. E uma pessoa cheia de convicção, muita. E uma pessoa certa do que gosta de fazer. Eu acho que não só sei quem eu sou, como eu sei quem eu vou ser. Então, isso é muito importante também pra mim. Não ter uma ideia do que vem pra frente. Mas também tenho bastante consciência de que pode dar errado. E também tô preparado pra isso. Eu não sou uma pessoa que tem medo mesmo de arriscar, porque pode dar errado. Porque pode dar muito certo. E deu muito certo até agora pra mim. Então, eu sou essa pessoa que arrisca e só quero entretenimento. Eu vivo uma constante, como posso dizer, um loop, né? Constante de procura de entretenimento para poder preencher o meu tempo livre com coisas que me agradam, que me agregam e que me faz sentir viva e feliz por estar viva também. Então é isso, meu. Até os 70 anos, eu ainda vou descobrir mais coisa ainda que eu ainda não tive oportunidade, mas por enquanto tô gostando do que eu tenho encontrado. Da hora. Show de bola. Você acha que você consegue transmitir para quem convive com você que você é essa pessoa que você definiu aqui pra gente, não? Consigo, muito, inclusive, porque é uma das coisas que as pessoas mais falam. Essa semana, inclusive, a irmã da minha mãe, minha tia, não assim, dos tempos pra cá que começaram a me elogiar bastante, assim, mas a minha tia falou exatamente isso que eu falei agora, né, tipo, é um áudio até bem bonito que eu comentei com a minha mãe, que eu fiquei feliz de ter ouvido, né? Que ela fala, eu sei que a gente não tem muito tempo de ficar conversando, porque tá todo mundo ocupado, né? Trabalhando e tal, mas eu gosto de acompanhar você pela internet, porque você tá vivendo tudo que você falava desde pequenininha que você ia viver. Você sempre teve noção de quem você ia ser. Isso que eu falei, né? Que eu tenho uma ideia de quem eu vou ser também. Eu sei quem eu sou, mas eu também tenho uma ideia. Porque eu sempre fui assim. Tipo, o que eu sonho hoje em dia eu tô construindo a Vanessa do futuro, e era o que eu fiz desde pequenininha.
Então foi legal, é legal ver as pessoas que me conhecem de verdade reconhecendo essas coisas que eu notei em mim. Porque foram coisas que eu trabalhei em mim pra ser quem eu sou, né? Então, enfim, não só isso, amigos meus e pessoas que me acompanham na internet direto comentam essas coisas, que eu sou uma pessoa que eles têm gosto de acompanhar na internet, porque eu sou uma pessoa que eu vivo a minha verdade e os meus sonhos. Não interessa se é um negócio que as pessoas acham tosco, pra mim é da hora, pra mim é foda, eu tô me divertindo e tô feliz. E eu acho que isso é importante. Eu gosto de... Não que eu faça isso esperando que eu seja exemplo pra ninguém, porque não é, eu vivo por mim. Mas é da hora de que eu sirva de um bom exemplo para outras pessoas, para elas poderem também encontrar em quem elas são e viverem a vida do jeito que elas querem viver. Então, é legal ter esse reconhecimento, assim. Não é algo que eu procuro, mas é gostoso quando você recebe, assim. Faz sentido. Minha opinião é a mesma, que é geral, cara. É empolgante mesmo acompanhar, ver o tanto de coisa que você consegue fazer. E eu acho massa pra caramba, tanto de rolê, história, vivência e o nível da experiência que você adquire, né? Fazendo tudo isso que você já fez. Eu tô no grupo da tua tia, que é os que se empolga vendo tudo que você faz. Que bom. Acho da hora. Que bom. Eu tento mostrar um pedacinho, né? Porque não dá pra mostrar tudo, assim, 100%. Mas é porque, realmente, eu tento viver uma vida que eu olho e falo, caraca, nossa, não acredito que eu fiz isso. Que legal. Ter memórias boas, sabe? De poder reviver aquilo ali, olhando as imagens. Então, eu tento transmitir um pouquinho, assim, com conteúdo, assim. E é algo que me faz feliz. Eu gosto de criar esse tipo de conteúdo, que é um hobby que ocupa meu tempo e que me faz ter essa sensação gostosa de nostalgia. E também, né, porque pra mim é uma recompensa, porque, tipo, putz, eu fiz isso acontecer. Foi pelo meu trabalho. Tipo, eu não tive que ferrar com ninguém, não esperei por ninguém e também não magoei ninguém. Eu fui lá e fiz. Então, é da hora viver dessa maneira, assim. Era algo que eu sempre sonhei em fazer, que era viajar e poder construir essas memórias, aprender bastante também e poder compartilhar também, seja lá com quem fosse, principalmente com a minha família, porque, né, tá todo mundo longe. Meus primos me acompanham, minha mãe me acompanha, tipo, o pessoal da minha família tudo acompanha pelas redes sociais e fica mais fácil ali. Aí eu acho legal também que outras pessoas estranhas que eu não sei quem são me acompanham também ali e mandam essas mensagens carinhosas, assim, eu fico super feliz. Viver uma vida boa, é o que eu mais tento fazer, é só viver uma vida de qualidade pra eu não deixar a crise existencial tomar conta, né? Porque o resto, quando a gente olha assim com a lente macro, né? Tipo, é triste, não é feliz. Vânia, a gente vai terminar. Cara, pra mim foi muito legal receber você aqui de novo pra trocar essa ideia aqui. Cara, quero agradecer já a tua disponibilidade, valeu mesmo. Foi aquela conversa igual as outras que a gente teve, que é do TDAH, a gente viaja pra todo lado e é muito bom. É o tipo de conversa que eu gosto, inclusive. Cara, brigadão mesmo. E é aquela, sabe? Daqui uns 20 programas eu chamo de novo pra fazer mais um. Demorou, pode chamar. É sempre um prazer trocar ideia também, porque eu gosto dessas conversas assim que não tem muita estrutura, porque eu posso viajar. Mas é isso. Eu encontro vocês, telespectadores aí do Ricardo, no próximo, sei lá, no episódio 40. Tipo isso. Então, gente, eu creio que é isso. Foi uma conversa da hora e semana que vem tem mais. Um abraço e tchau. Falou! O já famoso Momento Recadalhos. Aqui tem informação! Você que tá curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim,
só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2, menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano, e ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião no Instagram, no e-mail, se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu inclusive estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? A caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores. Sinal de fumaça. Sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão. Tá valendo tudo. Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast. Certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu?